Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Acredito que todos estejam me ouvindo, né? Sim. A gente sempre pede para tomar cuidado com os microfones, para não deixar aberto, para evitar ruídos, né? Mas enfim, a gente sabe que isso acontece, então fiquem tranquilos. Meu nome é Grace, sou consultora de capacitação da CDL Porto Alegre. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui virtualmente. Espero que logo a gente possa nos encontrar, né? Sei que tem algumas pessoas do interior aqui, então agradeço muito a participação e a parceria de vocês. Bom, o Circuito de Capacitação é mais uma iniciativa da CDL Porto Alegre dentro do projeto O Varejo Não Pode Parar. Foi criado para oferecer ferramentas e auxiliar os lojistas no enfrentamento da crise causada por essa pandemia. Então, nos próximos 4 encontros, nós vamos esclarecer dúvidas e trazer muita dica para implementação rápida nos negócios para o varejo, que de fato não pare e consiga ainda maiores resultados. Para conhecer esta e outras iniciativas da campanha O Varejo Não Pode Parar, basta acessar o site da CDL, que é cdl.com.br, e lá você também confere a agenda completa da capacitação. No encontro de hoje, a doutora Roberta, que é a nossa convidada especial, falará sobre as novas MPs, publicadas na semana passada, que autorizam a suspensão de contratos de redução de carga horária, flexibilização de algumas leis trabalhistas. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu peço que coloque no chat, tá? A gente vai estar acompanhando, a gente vai poder fazer as perguntas para a doutora Roberta, e vocês podem colocar no chat que eu vou fazendo as perguntas para ela, certo? Qualquer dúvida, nos mantemos à disposição também no e-mail da capacitação, tá? Ou no meu e-mail, que vocês já devem conhecer. E sem delongas, convido a nossa convidada especial, a doutora Roberta, para dar início à nossa live. Pessoal, bom dia. Se porventura eu houver algum problema de sinal, Grace, tu me chama, qualquer coisa no WhatsApp, tá? Eu acho que não vai ter. Mas se porventura eu ficar aí trancada a minha tela por alguma instabilidade, a gente tem o socorro do celular, graças a Deus, hoje em dia. Então, pessoal, eu quero dar muito bom dia, quero agradecer o convite, quero dizer que eu estou muito honrada com o convite que a CDL me fez. Bom, eu estou hoje aqui para tratar com vocês de 2 medidas provisórias que entraram em vigor semana passada, publicadas no dia 27 de abril, tá? É a medida provisória 1045 e a medida provisória 1046. Eu vou começar pela 1045, que ela trata da suspensão do contrato de trabalho e da redução de jornada e redução de salário, consequentemente. O que essas medidas provisórias trouxeram, né? A 1045, nesse caso específico, que é que eu estou tratando agora. Ela é uma reedição do que foi tratado ano passado, com pequenas variações, mas ela traz a possibilidade para o pessoal do comércio, que é o público nesse ato que a gente está tentando atingir. Acho que trancou a doutora Roberta, eu vou falar com ela aqui. Gente, acho que ela caiu, mas ela avisou, né, que talvez entre ali em seguida pelo computador. Só um momentinho, por gentileza. Eu vou acessar o celular, porque eu estou acreditando que o meu computador aqui vai ficar difícil para ir. Ah, tá certo, tranquilo mesmo. Deixa eu só sair. Tá. Vocês me veem aqui, tudo certo agora? Tá. Então, desculpa, pessoal. Vamos lá, por aqui agora.
A redução de jornada que eu estava tratando, tá? Ela permite que o empregador utilize da possibilidade de reduzir a jornada daquele empregado dele, ou em 25%, ou em 50%, ou em 70%, tá? Quando ele fizer isso, ele vai ter o governo, através do benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, né? Esse programa que novamente traz a MP 45, que é a maneira que o governo tem de, ao empregador reduzir essa jornada, o governo, com recursos do governo, entra com uma ajuda, né, que é o BEM, Benefício Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, no percentual de, se eu reduzir de 25% a jornada a 50%, o governo vai pagar 25% sobre o valor do benefício que ele teria no seguro-desemprego, caso em seguro-desemprego estivesse. Tá? Então, eu pago 75% do salário e o governo paga 25% sobre o valor do benefício que ele teria direito de seguro-desemprego. Vocês vão me perguntar, isso equipara o total do salário ao final do mês? Tá? Não quer dizer que equipare total, mas ajuda bastante. Por quê? Porque quem poderá utilizar os percentuais de 25%, 50% e 70% são as empresas para aqueles empregados que ganham no final do mês até R$ 3.300, incluindo, se for o caso no varejo, a comissão e salário base, né? Então, a gente não está falando só do salário base, e sim, tu tem que considerar comissionamento também, se for o caso do empregado de vocês. Acontecendo isso, né, tu pode fazer as reduções, então, de 25%, 50% e 70%, que é o que está na medida provisória, tá? Como é que tu faz isso? Tu comunica esse teu empregado com até 2 dias antes da ideia da data para início. Pode ser por meio eletrônico ou meio físico, tá? Na medida provisória essa possibilidade. E você faz isso por um acordo individual, tá? Tu também pode fazer por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Mas se teu funcionário ganha até R$ 3.300, tu tens a possibilidade de, dentro dos percentuais de 25%, 50% e 70%, fazer essa redução de jornada e automaticamente de salário por acordo individual. Então, tu manda um WhatsApp, pede a anuência dele, porque acordo pressupõe que 2 partes estejam com as vontades convergindo, né? Eu não tenho condições de continuar com o teu emprego a pleno, mas vamos fazer um acordo para eu te manter, o governo vai te pagar uma parte, eu te pago uma parte e tu trabalha menos. Então, tu manda esse comunicado para o teu empregado, teu comunicado anui, né? E tu depois, em algum momento, de preferência o quanto logo melhor, né? Tu vai ter que ter isso por escrito, tá? Esse acordo vai ter que ser escrito em algum momento. Não tem como... claro, tu pode me dizer assim, podemos ter tudo isso de forma digital, no e-mail, eletrônica? Podemos, porque o artigo da MP diz que os atos necessários para o acordo coletivo, o acordo individual para redução de jornada são permitidos de serem feitos por meios eletrônicos ou meios físicos. Então, deixa a possibilidade de tu, ao ler este artigo, tu fazer tudo por meio eletrônico. Então, tu poderia mandar um e-mail, a pessoa dizendo de acordo com os termos do que está ali pactuado, de preferência que ela escreva um pouquinho mais, de acordo que a minha redução de jornada iniciará na data tal, e isso imprime-se e guarda na pasta do colaborador, tá? Eu tenho um cuidado muito grande da gente sempre ter tudo documentado. Hoje, meio eletrônico, ele é um meio super válido, só que não adianta ficar lá na nuvem e na hora que a gente precisar, esse documento não está mais disponível e a gente dizer, mas foi feito por e-mail e a coisa de fato não aconteceu como prova, porque eu não tenho mais, tá? Pessoas, empregados que ganham entre 13.300 e 2 vezes o teto da Previdência Social. Hoje a Previdência Social está em torno de 6.400, então nós estamos falando de empregados que ganham aí 2.800 e tenham curso superior, não basta ganhar 2 vezes o teto, tem que ter o teto e curso superior. Então,
se o funcionário recebe 2 vezes o teto, que nós estamos falando de 2.800, e tem curso superior, tu também pode acordar com ele, redução de jornada dele, de 25%, 50% e 70% por acordo coletivo. Abaixo disso, abaixo de um empregado que ganhe 2 vezes o teto e não tenha curso superior, até 13.300, a única maneira de tu reduzir jornada e reduzir salário é por meio de acordo coletivo ou convenção coletiva, com a exceção de que para todos os colaboradores de uma mesma empresa, de uma mesma loja, até 25% tu pode fazer, por regra geral, por acordo individual. Tá? 25% as empresas podem, por acordo individual, acertar com o seu colaborador que reduza a jornada e reduza salário, não precisando de convenção coletiva e não precisando de acordo coletivo. Mas nós temos essa faixa de 13.300 até 12.800 que vão depender. Tá? Eu chamo a atenção que o Sindilojas, que daqui a pouco muitos que estão aqui nos ouvindo talvez estejam vinculados aí a esse sindicato, né, que atua junto com o Sindec, existe uma convenção coletiva que ela pressupõe a adesão, é um acordo coletivo, e que para a gente utilizar dessas prerrogativas de redução de jornada, tu tens que entrar com as contribuições do ano de 2021 ou as últimas 2 contribuições sindicais têm que estar em dia, tá? Então, é um cuidado que se, porventura, vocês estão vinculados a esses sindicatos e quiserem fazer, vocês vão ter que se ater a essas questões que estão na convenção coletiva que exigem para poder fazer essas reduções de jornada de funcionários que ganham além de 13.300, né? Se tenha que cuidar para que se observe esse pagamento, senão não vai ter validade, porque a convenção coletiva exige isso, tá? O acordo coletivo. Chamo a atenção que, se porventura tu reduzir jornada, né? A gente vai ter que começar, e por óbvio, vai ter que respeitar essa redução, né? Porque se houver o desrespeito, de fato, dessa redução, tu também estará incorrendo aí em possibilidade de descaracterizar isso, e aí vir todas as penalidades que estão até na medida provisória, como pagamento do valor que o benefício foi dado pelo Estado, restituição. Então, temos que ter cuidado se optarmos por reduzir jornada de 25%, 50%, 70%, a convenção coletiva, caso exista, o acordo coletivo pode estabelecer outro percentual, tá? Mas a ANP trata de 3 percentuais, e nós temos que cuidar a questão dos 13.300, né, que é onde a gente pode fazer por acordo coletivo o valor de salário do nosso empregado de, no máximo, 13.300, ou que ele seja um empregado que ganhe além de 12.000 reais e 800 e tenha curso superior. Eu faço um pouco repetições na minha palestra, mas acho que para tentar gravar, tá? Mas ficando dúvidas, no final eu estou à disposição. Acredito, se eu me lembrar de algo da redução de jornada que eu não tenha falado, eu retomo além. Eu vou passar agora para a suspensão de contrato de trabalho. A suspensão de contrato de trabalho é a possibilidade do empregador suspender o contrato de trabalho dos seus empregados, pode ser por setor. Eu vou suspender o pessoal do meu setor administrativo, eu vou suspender toda a minha loja, eu vou suspender alguns, tá? Isso a medida provisória deixa bem claro que não tem uma regra que tu tenha vinculado a, se eu suspender de A, eu sou obrigada a suspender de B, tá? Normalmente é um caso a caso, porque muitas vezes tu vai optar por suspender contrato de trabalho de pessoas que têm algum risco maior pela pandemia, tu vai suspender o contrato de trabalho pela questão realmente do comércio, que parou por muito tempo aí na nossa cidade e até no estado. A gente pode dizer com bastante tranquilidade isso agora. Graças a Deus, a gente está vendo uma luz aí de uma retomada, vem o Dia das Mães, acho que estamos com uma perspectiva muito boa de vendas, então acho que nós temos que concentrar nossos pensamentos positivos para isso. Mas se porventura a gente fosse utilizar da suspensão, a gente pode avaliar uma questão financeira da empresa, da loja, e decidir quais contratos serão suspensos. Também tem que fazer um acordo individual, né, com esses
colaboradores, cuidando, né, os valores deles, dos tetos. Esse acordo individual tem que ser feito de ou forma física ou de forma escrita, tá na MP isso. 2 dias antes comunica para ele que o contrato será suspenso, e nesse acordo tu vai estabelecer quando que termina a suspensão. Então, quando da data de término, está na MP que 2 dias depois da data que é ali estipulada para encerrar, ele tem que se apresentar para retorno às atividades, tá? Então, tu avisa 2 dias antes da data do início da suspensão, e nesse acordo estabelecido, fica estipulada a data de término, e 2 dias depois ele se apresenta. É facultado, tanto na suspensão de contrato de trabalho, quanto na redução de jornada, que o empregador, vendo a necessidade de chamar o seu empregado antes ao retorno de 100% da atividade numa redução, ou retornar de fato à atividade, que ele possa avisar o empregado para dali 2 dias ele se apresentar, estipulando um término antecipado desses institutos, tá? Porque senão o empregador questionou muito, e foi muito discutido isso quando lá ano passado se redigiu a primeira medida provisória, mas e se eu ver que o mercado aquece, se eu verificar que aquela mão de obra agora está me fazendo falta, eu vou ficar vinculado ao prazo que está no meu acordo? Não vai ficar vinculado. O que tu pode fazer? Tu comunica ao teu empregado que dali 2 dias tu tá antecipando o término e ele tem que se apresentar. Ele pode dizer que não vai? Ele pode, mas aí ele está passível de uma justa causa, porque isso é uma liberalidade do empregador. Neste caso, não cabe ao empregado dizer sim ou não. Não pode o empregado dizer, não, eu quero usar até o fim a suspensão do meu contrato de trabalho. Não, é uma liberalidade do empregador de poder chamar ele para retornar antes, seja atividade a pleno, seja uma suspensão que vai se retomar a atividade, então, tá? Na suspensão de contrato de trabalho, a gente tem que ter muito cuidado de que ele não faça nada de remoto em casa, tipo assim, um extra, um free, né? A gente não pode fazer isso, porque se isso se caracterizar, se desconstitui toda a suspensão de contrato de trabalho com penalidades por empregador. Tá? Então, muito cuidado em, ao se decidir por uma suspensão de contrato de trabalho, solicitar ao colaborador alguma ajuda, algum pedido de 1 semana, de 2 dias, porque isso estaria descaracterizando o benefício. Tá? Perguntas e uma redação que está na MP que é bastante clara. Eu tenho uma funcionária grávida. Ela poderá fazer uso do benefício emergencial de manutenção do emprego e renda? Eu posso suspender o contrato de trabalho? Eu posso reduzir a jornada dela? Posso. O que está estabelecido? Que quando vir o termo do nascimento, né, quando ela tiver nascido o bebê, eu comunico o Ministério da Economia de que esse benefício não mais vai continuar existindo, e eu passo a pagar o auxílio maternidade, tá? Então, posso fazer suspensão de contrato de trabalho e redução de contrato de jornada com uma gestante, desde que eu cuide a data do nascimento do bebê, para que neste momento encerre o benefício emergencial e passe-se para o auxílio maternidade, tá? Detalhe que me lembrei, muito importante, extremamente importante. Quando eu fizer o acordo tanto de redução quanto de suspensão de contrato de trabalho, eu tenho que, em 10 dias da celebração, comunicar ao Ministério da Economia. Por quê? Porque quem vai pagar o benefício é o Ministério da Economia. E o Ministério da Economia tem por obrigação da ANP pagar esse benefício em 30 dias da data do início do acordo. Só que se eu não comunico dentro desse prazo, a logística deles conseguirem implementar e o dinheiro ser efetivamente pago ao nosso trabalhador é inviável. Então, e se isso eu não fizer dentro do prazo desses 10 dias da data da celebração, até eu fazer este comunicado, a responsabilidade do pagamento é minha. Então, haverá
haverá um ônus para o empregador que não cumprir esse prazo de comunicar o Ministério da Economia dentro de 10 dias da data da celebração do acordo. Muito cuidado, é imprescindível que isso seja feito dentro do prazo, porque senão é custo no bolso do empregador e é tudo que a MP não veio para isso. A MP veio para facilitar a vida, só que a gente tem regras para que as coisas deem certo e a gente tem que cuidar aquelas que realmente, pelo menos, que não podemos fugir delas na sua integralidade. Uma delas é essa. Outra regra importante é comunicar, ouçam bem, não é pedir chancela, não é pedir carimbo, não é pedir aprovação, é comunicar o sindicato de que esses acordos ou suspensões de contrato de trabalho foram feitos, tá? Redução de jornada e suspensão. Manda um e-mail, manda, se possível, se tiver anexo já o acordo, manda anexo ou simplesmente manda um e-mail. Foi realizada a suspensão de contrato de trabalho com os colaboradores abaixo elencados, manda dados, CPF, carteira de trabalho, para o sindicato, o prazo de suspensão lá do João é 30 dias, do Alberto é 60, e comunica. Obrigação do empregador é comunicar o sindicato. Fazendo isso, guarda esse e-mail, porque um dia, e vai acontecer, o Ministério Público do Trabalho e Emprego está fazendo, porque é uma obrigação deles, inclusive está na MP, e é uma obrigação da instituição Ministério Público, fiscalizar tudo que é feito em relação a questões trabalhistas, de flexibilizações. Então, o que o Ministério Público do Trabalho e Emprego está fazendo? Todas as empresas que fizeram ano passado redução e suspensão de contrato de trabalho, eles estão pedindo a documentação para verificar se isso aconteceu da forma legal conforme a MP, ou conforme a MP do ano passado foi convertida em lei, né? Ela vigorou aí até o final do ano, e teve MP que só vigorou, a nossa MP lá do teletrabalho, ela vigorou por um período de vigência da MP, depois ela acabou não sendo convertida em lei, então ela não foi adiante. Mas o que o Ministério Público do Trabalho está fazendo? Aqueles contratos de suspensão e redução, ele está pedindo a documentação para as empresas. Estando tudo legal, tu tendo mandado e-mail para o sindicato, tu tendo comunicado o Ministério da Economia, o teu empregado tendo recebido os valores, o que era devido pela empresa e o que era devido pelo governo, ele vai dizer, ok, fiscalização feita, fiscalização concluída, tá? Mas ele vai fazer. E se ele fizer, é importante que a gente tenha toda a documentação guardada, e isso é simples, não é difícil, é só seguir esses itens essenciais para que tudo esteja certo. Outro detalhe da suspensão de contrato de trabalho. Empresas que faturaram no ano calendário mais do que 4.800.000, elas poderão suspender o contrato de trabalho, poderão, desde que elas paguem como ajuda de custo, é uma ajuda indenizatória, não é salário, correspondente a 30% do valor do salário daquele empregado. Então, por exemplo, se eu faturei no ano calendário de 2019 mais do que 4.800.000, eu sou obrigada a respeitar essa ajuda de custo de 30%, tá? Essa é a condição para a suspensão de contrato de trabalho que a gente tem que observar. Eu suspendendo o contrato de trabalho, o governo vai pagar o teto da Previdência, o teto do seguro-desemprego que ele teria direito. Vocês podem me perguntar, mas eu gostaria que o meu empregado não fosse tão sacrificado, alguns pelo menos, ou algumas empresas têm essa condição, tá? Porque tem muita empresa que hoje está respirando com a ajuda de aparelhos, e aí não é nem questão de querer fazer. Algumas empresas têm, eu gostaria de que ele não ficasse no prejuízo do que ele ganhava comigo. Então, tu pode, dentro do acordo, estipular uma ajuda de custo mensal, tá? Que ela é parcela indenizatória. Ela não incide FGTS sobre ela, ela não incide INSS, ela não incide nada, ela entra como indenização, tá? É uma maneira que o governo entendeu que aquelas empresas que conseguirem e poderão, assim, exercer essa contribuição mensal para que aquele empregado não fique prejudicado.
porque, e aí vocês vão me perguntar, ele fica prejudicado? Sim, ele fica prejudicado um pouco no salário no final do mês, mas, ao mesmo tempo, ele não está trabalhando 100%, ele está trabalhando 70%, ele está trabalhando 50%. Então, é uma maneira que o governo criou de eu reduzo a jornada, eu reduzo o trabalho dele, mas eu não tiro o valor de remuneração total que ao final do mês ele auferia, porque todo mundo tem conta já estabelecida na sua vida e de uma hora para outra geraria um impacto muito grande. Então, esse benefício também veio para tentar aliviar isso na possibilidade do empregador poder reduzir a jornada ou suspender o contrato de trabalho. Acho que desses dois institutos, que são da MP 1045, se eu lembrar de algo mais que eu me esqueci nesse momento, eu retomo. Eu vou passar para a MP 1046, tá? Que é a MP que trata de flexibilizações da legislação trabalhista, tá? A fim da gente também vencer esse momento, a fim de aliviar o mercado e no sentido de preservar empregos, preservar atividade comercial e diminuir o impacto social que a pandemia está acontecendo, que a gente já está vivendo isso há mais de um ano e todo mundo sabe o que interferiu, e interferiu muito em todos os setores, tá? Ela traz de novo o teletrabalho, ela traz a possibilidade de antecipação de férias, de utilização de feriados antecipados, ela traz a possibilidade de uso de banco de horas, ela relativiza questões de segurança e medicina do trabalho, e ela também traz a possibilidade de diferir no tempo o pagamento do FGTS. Só para eu sei que elas estão, antecipação, aproveitamento, banco de horas, tá, falei todas. Teletrabalho, tá? O teletrabalho já estava na CLT, só que a CLT tem exigências para o teletrabalho ser feito da forma como ele precisa para ser legal. O que a MP 1046 ela traz? Ela traz uma possibilidade de a gente implementar isso da noite para o dia, né? Porque pela CLT não é assim, e o que ela estipula? Ela estipula que a gente, em 2 dias, né, comunique esse nosso empregado que ele vai passar a exercer a atividade dele em teletrabalho, e ela permite que eu tenha um prazo de 30 dias para colocar esse aditivo contratual no papel, porque exige, né, que a gente estabeleça algumas regras do teletrabalho, como quem vai pagar a infraestrutura, se é necessário mais infraestrutura, quem vai pagar o material, né, o note, ele vai ser entregue em comodato, então essas questões têm que constar desse contrato. Então, a MP trouxe a possibilidade do meu empregado, em 2 dias eu comunicar a ele, que ele passa a trabalhar em teletrabalho, e eu 30 dias tenho para escrever e documentar esse aditivo contratual com essas cláusulas, tá? A obrigação total do empregador pagar por toda essa infraestrutura, pagar pelo material eletrônico, pagar pela luz, não há essa obrigação. Há uma questão de bom senso, e há uma questão que eu sempre comento quando eu tenho a oportunidade de falar sobre o assunto, até com meus clientes, é que o teletrabalho ele não é um formato de trabalho como a gente está acostumado no presencial, que a pessoa chega no horário, faz o almoço, o repouso para alimentação e cumpre mais uma jornada e vai para sua casa. Não, ele é um trabalho que ela está lá na sua casa gerenciando o seu tempo. Então, é um trabalho que a gente trabalha por demanda, por entrega. Então, quando eu peço que o meu colaborador me entregue tantos relatórios em 10 dias, ele pode e poderá, porque, de fato, a gente vive o problema da internet, da velocidade, da instabilidade, ele poderá dizer, mas para eu conseguir vencer essa meta, eu preciso ter mais internet, porque exige para o que eu preciso fazer. E aí caberá a um bom senso do seu empregador entender que vale a pena, que no custo-benefício está valendo eu despender com esse custo dessa internet, porque eu vou ter um empregado mais feliz,
eu vou ter um empregado que daqui a pouco não prejudicará o trabalho dele, mas ajudará no filho dele, que está lá na aula online. Então, muitas vezes, a gente tem que ter aquele olhar de ampliar aonde o que eu estou despendendo vai me trazer de benefício, e na maioria das vezes, eu, depois de 6 meses, converso com as pessoas e elas me dizem, tu tinha razão, né? Por esse algo a mais que eu paguei, e até na felicidade desse empregado estar em casa. Muitas vezes ele gosta de estar em casa, trabalhando de casa, né? E a outra questão que é clássica do teletrabalho e está na MP é que a gente não tem fiscalização de jornada nem jornada de trabalho. Ninguém está dizendo com isso que o teu empregado vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias da semana, não é isso. Mas se ele, porventura, decidir que um dia ele vai trabalhar 10 horas e no outro dia ele vai começar ao meio-dia e vai entregar a demanda que o empregador está solicitando, isso não vai gerar hora extra, porque ele decidiu, foi um dia melhor para ele se concentrar, e ele, de fato, vai te entregar o trabalho que foi solicitado. Então, a gerência da carga horária e do tempo de horas que ele vai ficar num dia e não vai ficar no outro, é ele que vai fazer. Claro que vocês podem me dizer, mas eu preciso que toda manhã ele esteja online para nossas reuniões virtuais. Não é um problema, é correto, mas que daqui a pouco, de tarde, ele comece às 16h e vá até às 20h não vai ser um problema. E o teletrabalho permite isso, e isso consta da MP, né? Que não haverá horas extraordinárias, até, por exemplo, se ele utilizar a ferramenta de software, que muitas vezes tem acesso remoto, direto de uma empresa na sua casa, mesmo que ele acesse a ferramenta remota à meia-noite, conste lá, possa se buscar um backup, isso também não é hora extraordinária. Ele decidiu que ele ia fazer aquilo. Vocês podem me perguntar, podemos recomendar que não faça por uma questão de produtividade, de saúde? Acho interessante, né, que a empresa mande um e-mail dizendo, sabemos que a gerência do horário é de vocês, mas referimos que é importante observar o horário de melhor luz, de melhor dedicação, mas aí ele pode também te dizer, mas eu funciono melhor de noite, e cada um tem a sua biologia, mas desde que a empresa recomende, tá tudo certo, e a MP assim tranquiliza o empregador, tá? Teletrabalho, isso. 2 dias antes eu aviso, documento em 30, né? Coloco no papel, posso pedir para retomar o presencial 2 dias de antecedência também, tá? Vale também, eu coloco lá que tu vai ficar em teletrabalho 60 dias. Com 30 dias eu decido, não, eu preciso da pessoa presencial. Eu mando um WhatsApp para ela, aviso ela que em 2 dias ela precisa se apresentar e voltar ao presencial. Isso na MP, para este momento, pandemia, é permitido. O teletrabalho da CLT não permite esses 2 dias, tá? É porque a pessoa tem que se acostumar. Agora estou em casa, agora saio de casa, agora eu trabalho de casa, agora eu não trabalho de casa. Mas nós estamos numa pandemia e a MP veio para mitigar problemas, tanto para o lado do empregado, que não está conseguindo sobreviver financeiramente com a crise, tanto para o lado do empregador, quanto para o lado do empregado, que está com receio e com medo de daqui a pouco ver o seu emprego, né, não ter mais. Então, por isso é permitido, e essa justificativa é totalmente válida. Não consigo acreditar que um empregado ou um empregador não consigam chegar num bom senso observando esses prazos diante desse momento que a gente vive. Antecipação de férias individuais, tá? O empregador pode antecipar férias que ainda não estão no período aquisitivo, passar e já colocar esse empregado em férias, né? Pode antecipar férias ainda que nem férias futuras, tá? Tudo por quê? Porque daqui a pouco o empregado, não, eu estou com caixa, eu vou pagando isso, e quando ele iria ter essas férias, ele vai ser um momento melhor, o mercado vai estar aquecido, a gente espera que as coisas aí logo evoluam para o lado bom, que o mercado aqueça, que as vendas retomem a pleno,
e aí eu não vou me preocupar em encaixar empregado para cobrir férias dos outros, porque tantos empregados meus, eu nessa época de crise já antecipei. Quando eu antecipo férias, o que a MP trouxe? Esse empregado sai de férias, eu não preciso pagar as férias 2 dias antes do início do gozo, eu posso pagar elas até o 5º dia útil do retorno, né, 5º dia útil do mês subsequente às férias. Eu posso pagar o terço constitucional dessas férias lá com a gratificação natalina. Então, ele ajudou a ambos os lados terem ganhos, né? O meu empregado mantém o emprego e sai de férias, né? E o empregador vai ter que honrar o pagamento dessas férias, mas ganha um prazo para isso, tá? Antecipação de feriados, tá? Eu também posso antecipar feriados municipais, estaduais, federais e religiosos, tá? Antigamente, na MP anterior não tinha isso, essa trouxe, porque muitos dos nossos feriados são religiosos. Então, permitir que eu só possa antecipar o 20 de setembro, né? O dia do município, é pouco. Acho que ela caiu, vamos aguardar um pouquinho. Bom, pessoal, vamos lá. Tá, então feriados religiosos municipais estaduais, estaduais e federais, permitido antecipação. Permite o banco de horas. Banco de horas é uma questão que eu acho que é bastante sensível a vocês, que é, eu posso decidir que eu vou fazer por um mês banco de horas negativo, todo mundo fica em casa, ninguém trabalha, e fica lá horas negativas devedoras para a empresa. Quando a gente acabar, deixa eu só fazer um baita parênteses aqui. Essa MP, ela entrou em vigor por 120 dias, tá? Ou seja, eu posso fazer suspensão, tanto essa do teletrabalho quanto a outra. Eu posso fazer suspensão de contrato de trabalho e redução de jornada por até 120 dias. Se eu usar 120 dias para suspender, eu não posso mais reduzir. Se eu usar 120 dias para reduzir, eu não posso mais suspender. Posso fazer 30 de suspensão e entender que eu preciso desse colaborador só 50% do tempo e fazer 90% de redução? Posso, porque o total dá 120, tá? Um detalhe muito importante. A MP deixa uma brecha que, se houver um novo decreto que prorrogue, eu posso usar mais tempo, mas, por enquanto, essa MP só tem validade de 120 dias, tá? Então, voltando lá para o banco de horas, o que ele vai permitir? Ele vai permitir que, se eu ficar 30 dias com hora negativa, quando eu retomar, eu tenho 18 meses para ir compensando, podendo ser utilizado isso em finais de semana, essa compensação, tá? Então, é uma maneira, porque imagina uma empresa que utilize essa ferramenta, que ela vai seguir pagando o salário do seu colaborador normal, mas o banco de horas é negativo, ou seja, ele não trabalhou, né? Mas ficou lá crédito de horas devedoras, crédito devedor difícil, né? Mas ficou créditos de horas a pagar para a empresa, tá? Essas horas poderão ser utilizadas até 10 por dia. Eu passar de 10 horas de jornada de trabalho por dia, eu entro em hora extra, tá? Não, a gente tem 8 horas possíveis de complementar até 10, tá? Então, todo dia, o meu empregado que tem jornada de 8 horas diária poderá ir até 10 por 18 meses para eu quitar esse banco de horas, tá? Essa é uma possibilidade, acho que muitas empresas utilizaram dessa ferramenta no ano passado e agora ela está voltando. Suspensão de exigências administrativas e segurança do trabalho. Ela flexibilizou exames, tá? Porque a gente tem aqueles exames médicos de rotina, exames médicos admissionais e demissionais. O único que não está flexibilizado é o demissional do empregado que está remoto,
tá? Por quê? Porque o empregado que está remoto, eu não estou sabendo qual é a situação real dele de saúde. Então, ela exigiu que eu não possa abrir mão na data da demissão do exame médico demissional do empregado remoto, tá? Os outros, ela estipulou prazos para que a gente consiga fazer, está bem claro na MP, posso depois mandar para a Grace e ela dispara aí os prazos exatos para eu não me alongar, que o meu tempo já chegou no limite, mas eu só peço mais 5 minutos. E então, questões essas que os exames foram flexibilizados para que a gente possa conseguir não expor o nosso empregado, né, a consultas, que a gente sabe que aqueles exames de rotina, exames admissionais é permitido desde que o último exame dele, deixa eu não errar nesse prazo, o último exame dele eu acho que tenha... os exames, esses liberados, têm que ser realizados até 120 dias contados da data do encerramento do prazo da MP, tá? Deixa eu só pegar... Tá, eu vou dever para vocês, mas eu sei que nós temos tem uma... De repente, a Virgínia, que está nos ouvindo, ela tenha isso e ela pode me ajudar, que é quando o meu empregado vem com o exame, o último exame dele é de um prazo de... Só um pouquinho, Roberta, deixa eu localizar aqui. Sabe quando o olho já não enxerga as letras aqui, eu não queria deixar o pessoal com a notícia. Pode seguir que eu já vejo aqui e já te informo. Peraí, o exame médico demissional, estou no demissional, poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias. Tá, desculpa, é o demissional que está dispensado, caso o exame ocupacional dele tenha sido realizado há menos de 180 dias. Tá, pessoal? E os outros exames, eles estão flexibilizados e eu passo o prazo para a Grace e ela manda para todos vocês. Passando por essa possibilidade da flexibilização das exigências de medicina e segurança do trabalho, a gente tem o diferimento do FGTS, que é o último ponto aqui das flexibilizações, que é, eu posso flexibilizar o pagamento e diferir ele no tempo, que é pagar com mais prazo, além do FGTS de abril, maio, junho e julho. Abril vence em maio, então eu estou diferindo os pagamentos de maio, junho, julho e agosto para serem pagos a partir de setembro em 4 parcelas. Tá, pessoal? Eu acho que eu abordei tudo. A Virgínia, que me acompanha bastante nesses temas, se lembrou de algo, eu gostaria que ela ficasse muito à vontade de me ajudar, que eu sempre conto com a ajuda dela. Tá bem. Não sei se... Obrigada, Roberta, mas pelo que tu passou para mim, eu já fui dando meus check aqui, tá tudo certo. Não tem que acrescentar. Uhum. Tá, que bom. E depois eu prometo esses prazos aí relativizados dos exames médicos, porque eu sei que é uma questão que o RH fica muito nervoso, e ajudou um pouco o pessoal do RH a administrar isso, ganhar tempo, né? Claro, tempo sempre cuidando, e acho que a MP foi bastante cuidadosa em não deixar de exigir, né? Mas exigir com um período maior até para não expor o nosso empregado, nosso colaborador, a filas, a clínicas, né? Toda clínica tem alguém com alguma doença, ou que vai fazer algum exame por outros motivos e que poderá estar sem saber contaminado. Então, é um cuidado também que a MP trouxe. Agradeço, peço desculpas aí por ter me alongado um pouquinho. Acho que eu não esqueci dos pontos essenciais, mas daqui a pouco alguma pergunta aí pode me lembrar e eu esclareço. Estou à disposição de vocês, agradeço o tempo, agradeço a atenção. E peço desculpas pela minha internet aqui, que eu vou vencer, eu vou melhorar. Acontece. É a nossa vida virtual que a gente vai passar por isso, não adianta. Pessoal, eu estou acompanhando o chat aqui, mas vocês estão quietinhos, espero que tenham entendido, mas a gente tem uns minutinhos ainda, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor,
podem abrir o microfone, podem colocar no chat aqui. Deixa eu... Posso fazer Claro, uma finalização? O que eu acredito, sinceramente, assim, de quem já está atuando diretamente nesse setor como advogada na área trabalhista? O que eu realmente acredito, tá? Eu realmente acredito que o cenário, principalmente do que a gente viu em março do ano passado, mesmo com essa crise absurda que a gente vivenciou nesse março, está melhor. Melhor por vários motivos, um deles a vacinação está chegando, um deles a mídia, que muitas vezes nos assustou demais, está vendo que não dá mais para seguir assim. Estamos vendo um aquecimento no comércio, tá? Estamos vendo que, se Deus quiser, o Dia das Mães vai ser um Dia das Mães muito promissor, tá? Acho que desde a reforma trabalhista a gente vem vendo situações que estão ajudando muito ambos os lados, tá? Não é só favorecer o empregador e prejudicar o empregado, mas está trazendo as pessoas para o bom senso, para a conversa, para o acordo, para parar de A contra B, e sim ambos os lados agirem em conjunto, porque a gente viu que quando veio uma pandemia, todo mundo teve que ceder. Né? Todo mundo teve que abrir mão de algo. E muitas vezes a gente viu pessoas que nunca cediam cedendo agora, seja de um lado, seja de um outro. Então, eu acho que a gente tem aí um futuro, e se Deus quiser, sou muito realista, tá? Eu não deixo de ser otimista na minha vida, mas eu sou muito realista. Eu acho que a gente tem tudo aí para avançar, acho que tem tudo aí para crescer. Acho que o pessoal, assim, aquele pessoal, claro, a crise se estabeleceu de forma grave, financeira, mas também aquele que conseguiu manter o seu emprego, ele foi privado de gastar o seu dinheiro em coisas que ele comumente gastava. Então, ele tá com alguma reserva e ele está podendo o mercado aquecer, ele vai ser um dos primeiros que vai aquecer. Então, acho que o setor aí do varejo, sabe, com esse pessoal que ficou por muito tempo impossibilitado de gastar, tendo se mantido a sua renda, né, não tendo vivenciado a pleno a crise, ele vai gastar. Então, acho que assim, o varejo não pode parar, que é o tema aí dessa nossa capacitação, ele vai se somar ao varejo não pode parar e o consumidor quer gastar. Então, acho que a gente tem aí, não estou sendo realista, pelo que eu estou vivenciando nos meus meios, e acho que com esse mundo que todo mundo teve que ceder um pouco e se abraçar, sem poder se abraçar de fato, mas se abraçar virtualmente, eu acho que tem tudo aí para a gente avançar e avançar bem e com menos feridas, né? Acho que vão se curar muitas cicatrizes que vão deixar uma marca legal para a gente lembrar de um momento onde que todo mundo uniu esforços e se ajudou. Sim. Doutora, deixa eu aproveitar, chegou uma pergunta aqui para mim, tá, direto. Como funciona o período de estabilidade dos funcionários? Utilizei o benefício de suspensão de contrato no ano passado, eles ainda têm mais 2 meses de estabilidade. Se eu for usar agora pelos 120 dias, o funcionário tem esses 120 dias de estabilidade mais 2 meses? Tá, vamos lá. Graças a Deus me fizeram essa pergunta, porque é extremamente importante e eu me esqueci de falar. O que acontece? Eu estou com um empregado ainda em estabilidade. Quando ele entrar no benefício emergencial de manutenção do emprego e renda, que veio agora, suspende essa estabilidade, ele entra em 120 dias de suspensão ou redução. Quando terminar esses 120 dias, ele soma mais 120 dias desse programa atual, porque a estabilidade ela vale pelo período da estabilidade, a estabilidade vale pelo período da suspensão ou redução. Todo período que eles estiverem em redução ou todo período que eles estiverem em suspensão, ele tem estabilidade naquele período. E mais o dobro, ou seja, mais aqueles 120 dias ou mais aqueles 60 dias. E como eu tenho a estabilidade antiga, no final ela tem que ser cumprida também. Então, tudo soma, tá? É bem clara a legislação nesse ponto. Pessoal, mais alguma pergunta? Lembrando que depois, então, a gente ficou de enviar, né, doutora? Eu passo essas datas dos tempos dos exames que foram permitidos fazer com mais tempo, fazer depois,
eu passo um resuminho. E Tá. que aí tu pode mandar para o pessoal aí. Eu estou colocando aqui no chat o meu e-mail, tá? Caso vocês não recebam ou já queiram se antecipar me solicitando, ajuda bastante, porque a nossa demanda está super alta de e-mails, de informações sobre as lives. Então, estou colocando aqui para vocês, tá? No chat, o meu e-mail, que serve também para inscrições nas outras lives, serve também para as inscrições dos próximos cursos abertos, que a CDL tem um calendário já disponível no site também. Então, quero agradecer a presença de vocês mais uma vez, né? Nós, como entidade, reforçamos, e como a doutora Roberta mencionou, acredito que a gente esteja mais próximo do final dessa batalha toda, né? As vacinas estão chegando, talvez não como a gente gostaria, né? Mas está chegando. Isso já é um bom sinal. Tivemos esse processo todo de reabertura, de comércio, varejo, das empresas, então é um bom sinal. Mas lembrando que a gente tem que continuar fazendo a nossa parte por nós, pelo próximo, pelas nossas famílias, para que assim a gente continue podendo trabalhar, né? Conseguindo pagar as nossas contas, enfim, isso é um círculo, né? É tudo isso que acontece se todos nós tivermos consciência desse momento que a gente ainda está passando, mas se Deus quiser, em breve espero encontrar vocês presencialmente também nas nossas capacitações, na sede nova da CDL, que vem chegando aí. Quero agradecer também a doutora Virgínia, que talvez vocês não conheçam ela é a nossa advogada na CDL, é a líder do nosso time lá da CDL, do nosso time jurídico, que também presta assessoria para os nossos colaboradores e também para as nossas entidades parceiras. Enfim, quero agradecer. E conto com vocês também nos próximos eventos da CDL. Caso vocês não tenham recebido o link, acredito que o marketing vai estar enviando logo para vocês, mas também podem contatar ali no e-mail que nós enviamos para vocês. Certo? Tenham todos um bom dia, continuem se cuidando e até o nosso próximo encontro.